Algumas pessoas, meus irmãos, usam a expressão São Mateus, São Marcos. Porém, presbítero Elvésio, essa expressão ela é uma tradição da Igreja Católica Romana. Então, mesmo nas Bíblias evangélicas, tem o S, mas o S é segundo. Aquele S ali não significa São. Então, o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, porque foi Mateus que relatou, escreveu. Então, o S não é São. Ok? Então, versículo 25 está escrito: por isso vos digo, não andeis cuidadosos, tem tradução que fala ansiosos, quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer e pelo que haveis de beber, nem quanto o vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Amém. O tema desta noite é riquezas espirituais e combate à ansiedade. Riquezas espirituais e o combate à ansiedade. Eu melhorei o tema que eu mandei para vocês hoje, mas trabalhando um pouco à tarde, melhorei um pouquinho aqui. Então, as riquezas espirituais e o combate à ansiedade. Dá uma olhadinha para o versículo 19. Já começa esse texto. Bom, os irmãos sabem, estou vendo a irmã Landinha lá atrás, aquela que é pregadora, ela fica ali, pastor Márcio, de zóio comprido, como se diria, anotando tudo. Eu tenho até que ter cuidado, rapaz. Ela fica ali anotando tudo. A irmã Mara Salles é outra também. Está no caderninho dela ali, só comendo, né? E aí, Júlia, trouxe o caderninho também? Olha lá, caneta na mão, olha lá, já está lá, ó, viu? A Júlia é pregadora, ela e a Rebeca. Então, Mateus é o evangelho que foi escrito tendo como público, os ouvintes, público-alvo de Mateus, eram os judeus. Os judeus. Por isso, em Mateus você vai encontrar muito, você lendo ali o evangelho, você encontra muita expressão, assim, ó, isso aconteceu para que se cumprisse a profecia. Isso aconteceu como foi dito pelo profeta tal. Por que ele fala isso? Porque o judeu tem interesse pelas profecias do Antigo Testamento. Você pode notar que nem Marcos, e nem João, e nem Lucas começa com genealogia, mas Mateus, o primeiro versículo, já é genealogia. Quem é que se interessa por genealogia, gente? Judeu. Então tudo isso tem a ver com o público para qual ele escreveu, ok? Então, aqui nós estamos ainda no capítulo 6, indo para o capítulo 7, estamos no chamado Sermão do Monte. No capítulo 5, Jesus sobe no monte e começa a falar a constituição do reino de Deus. Com isso, irmã Ju, há uma semelhança com Moisés, porque Moisés subiu no Monte Sinai, recebeu a lei de Deus. Jesus sobe no monte e traz a nova aliança e dá para o povo. Amém? Então, olha, que tem essa semelhança aí. Ok, e agora, ainda estamos no Sermão do Monte, sobre a constituição do reino do Senhor. Ele está transmitindo aqui a aliança para o povo, e é só que agora, dessa vez, todo reino tem súdito. Tem súdito. São os que servem no reino. E esses súditos do reino do Senhor não são súditos pobres. E agora ele trata aqui. Ele não vai tratar não, tá? Ele trata. Já vi a pessoa falar que Jesus vai dizer, não vai dizer não, ele diz. É sempre no presente. Ele vai tratar, não, ele trata. Ele trata aqui sobre as riquezas. Olha o versículo 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro no céu. Opa! Então,
Bom, quando olhamos para essa expressão tesouro, essa palavra no grego, né, tesauros, ela aparece 17 vezes no Novo Testamento. Das 17 vezes que aparece no Novo Testamento, 9, quase a metade, mais da metade, 9, mais da metade aparece só em Mateus. Só em Mateus. Olha como é que é interessante. E a maioria esmagadora das vezes fala de tesouro, de riquezas espirituais. Riquezas espirituais. Tem como enriquecer espiritualmente? E se eu perguntar aqui, quem quer ser pobre aí, levanta a mão. Eu também não levanto não, eu quero ser rico. Então veja, agora a pergunta é, quem quer enriquecer lá no céu, espiritualmente aí? Eu levanto até o pé. Então, irmão, mas só que riqueza não é para preguiçoso. Riqueza não é para pessoa que está de braços cruzados, olhando para a nuvem. Tem um texto que fala da Bíblia: quem olha para as nuvens nunca cegará, nunca colhe nada, né? Então, como enriquecer espiritualmente? Porque desse tema tão importante, porque é possível tratar. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha como Mateus fala de riquezas espirituais. Alguns exemplos por causa do tempo. Quer ver só? Mateus 12, versículo 25. Mateus 12, versículo 25. Está lá escrito assim, ó. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo. Mateus, desculpa, é 35. Quem falou 25 aí? É 35. O homem bom tira boas coisas do seu bom, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Quando Jesus está falando aqui, o homem bom tira do seu bom tesouro, ele não está falando dinheiro não, ele está falando tesouros espirituais. O homem bom, espiritualmente falando. Então veja, outro texto é Mateus 13, agora 13 e 52. Mateus 13, 52. E ele disse-lhe: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então veja, mais uma vez aparece aqui outra vez, que o terceiro exemplo, assim, só para a gente ter uma ideia, capítulo 19 e versículo 21. 19, versículo 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, isso aqui é o jovem rico, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás o quê? Um tesouro onde? O tesouro no céu é material ou é espiritual? Você vai, meu filho, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, fica pobre, distribui tudo que você tem, vem e me segue, e aí terás um tesouro lá no céu. Então, sobre as riquezas celestiais, as riquezas espirituais, Jesus falou várias vezes. Entre elas, ele falou uma vez, lembra de Lucas 12, versículos 13 a 21, quando Jesus conta ali, Jesus vai contar não, tá? Ele conta, Lucas 12 e 13, irmã Landinha. Ele não vai contar não, ele conta em Lucas 12, versículos 13 a 21, Jesus conta ali a passagem do homem rico, que colheu muitas coisas, juntou no celeiro, e aí fala: alma, tens em depósito muitos bens, come, dorme, folga, descansa. Aí diz a Bíblia que Deus, vendo ele falar isso, aí Deus fala assim: louco,
essa noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Aí a parábola conclui assim, ó. Assim é aquele que não é rico para com Deus. Então, é possível ter, pregadora Júlia, é possível ter riquezas espirituais, já que é possível, presbítero José Ney, nosso companheiro, nosso pastor aqui dessa congregação, é possível, irmã Kátia, eu estou com vontade de ver você cantar, viu? Você canta bem, Kátia. Então, pode sair qualquer hora dessa eu te chamo. Então, é possível enriquecer, já irmã Gel, que é possível enriquecer com Deus, meu irmão, então vamos estudar isso, vamos trabalhar isso. Irmã Alzira, o mais bonito das riquezas do céu é que não precisa ter faculdade, não precisa saber nem ler, precisa não, Ju, basta trabalhar para o Senhor. Vamos falar aqui como a gente trabalhar para conseguir enriquecer lá no céu. É possível, Charles, é possível. Só que antes de falar como, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder enriquecer espiritualmente é combater aquilo que nos roubam. Primeiro, a Bíblia fala de 3 aqui nesse texto. Primeiro, versículo 19, ó, a traça, não ajunteis tesouro onde é traça. É a primeira, traça. A segunda, ladrões roubam. E o versículo 20, a ferrugem consome. Então nós temos a traça, o ladrão e a ferrugem. Vou repetir, a traça. Caleb, você falou, Caleb? Ferrugem. O Caleb está pedindo para a gente repetir, só para ele falar que ele... Não deu para ele falar, mas ele quer. A traça, o ladrão. Caleb, só estou te atendendo, tá? Que você está cheio de moral aqui. Caleb é baterista também, gente. Então, agora vamos ver cada um desses aqui. A traça. A traça é aquilo que entra... a mãe dona de casa aqui sabe, a traça você não vê ela quando você assusta, ela já entrou e já comeu, já roeu, já estragou. E às vezes as pessoas querem juntar tesouro aqui, trabalha, quando vai ver, o que aconteceu? A traça roeu tudo, você toma um susto, comeu. Depois o ladrão chega de último aí, poxa, trabalhei tanto, e depois fica tudo perdido. E por último, a ferrugem. A ferrugem vai empreteando, vai comendo, é um troço. Então o Senhor, Jesus advertiu, não ajunteis tesouro aqui, ajuntem tesouro no céu. No decorrer desse capítulo todo aqui, nós vamos falar algumas coisas muito importantes sobre juntar tesouro lá no céu. Mas hoje, nós vamos dar aqui uma focada nessa questão. Agora, a pergunta que a irmã Jaqueline está doida querendo saber aqui é como enriquecer espiritualmente. Primeira coisa, Luciano, primeira coisa, nós temos que separar tempo para investir no reino de Deus. Você já viu falar assim, ó, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Meus amados irmãos, o Senhor, na palavra de Deus, né, o escritor aos Hebreus fala, no Antigo Testamento tem passagens falando sobre isso, os profetas falam, a minha casa, Deus falando, será chamada casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração. O nome dessa casa aqui é casa de oração. Porque a igreja somos nós, o corpo. Aqui, irmão, eu não sou igreja, tá? Se eu ficar em casa, se eu não vir me congregar, é como se fosse um dedo fora da mão. O que vai acontecer com o dedo fora da mão? Irmão, ó, para eu fazer isso aqui, ó, para eu fazer isso aqui, esse movimento,
Quem é que está mandando uma informação para cá? O cérebro. Tem quando a pessoa tem AVC, aí fica esse lado aqui todo parado, mas o negócio foi na cabeça. Viu como é importante nós estarmos todos ligados? Falando nisso, nessa questão assim da gente trabalhar, se disponibilizar tempo para servir o Senhor, eu quero pedir os irmãos para abrir a Bíblia, por favor. Deixa aqui em Mateus aberto, só uma coisinha. Efésios, está no Novo Testamento, fica depois de Gálatas. Efésios, capítulo 4. Efésios 4, versículo. Só para entender, tá bom, gente? Eu vou mostrar aqui Efésios 4 e 11, tá? Nós vamos lendo. Efésios 4 e 11, tá assim, ó. E ele mesmo, Jesus, né? Jesus e ele, no caso aqui é Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação o que é edificação? Esse nome edificação significa nutrição, edificação do corpo, nutrição do corpo. Se onde eu estou, não tem aqui ó, quais são aqui ó, aí tem apóstolo significa enviado, que hoje nas nossas realidades é um missionário. Apóstolo é um missionário. Apóstolo, profeta, aí tem aqui evangelista, tem pastor, tem mestres, doutores e mestres aí. Quem é que dá à igreja essas pessoas? Quem é? Jesus. Para quê? Qual a motivação? Para edificação. Que edificação significa nutrição do corpo. Se eu não tenho isso, está me faltando nutrição. Uma pessoa que vai ficando desnutrida, o que vai acontecer? Vai morrer. Ficar fraca, adoecer e depois morrer. Então, irmã Zilane, você já viu alguém falar assim: eu para servir ao Senhor preciso ir à igreja? Não. Já viu? Então essa falácia do diabo, eu não tenho medo de falar isso, eu falo com muita consciência. Esse é um plano de Satanás para fazer as pessoas ficar desnutridas espiritualmente em casa, sem receber a palavra, sem ter um pastor, sem ter evangelismo, sem ter ensinamento, e a pessoa vai se desnutrindo espiritualmente a ponto de morrer, porque ela está fora do corpo. Agora ok, continuando aqui em Efésios ainda, né? Vira a página aí, ó. Vira a página, olha, dá só uma olhadinha no versículo 15 e 16. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, viu a palavra todo aí? Todo o corpo bem ajustado, e o que? E? Olha a palavra aí, ligado. E quando a pessoa fala: pastor, me desliga da igreja, uai, ela está se desligando de quê? Do corpo, irmão. Você entendeu? Não adianta dar uma de espiritual. Pode profetizar, pode pregar, pode ter visagem, pode estar contra a Bíblia. Os irmãos estão entendendo, meus amados, meus queridos irmãos? Eu não estou aqui jogando indireto para ninguém, nem estou. Ah, pastor, não, eu estou ensinando. Por que eu estou falando isso? Os irmãos sabem que está crescendo. Pastor, por que você está falando isso? Eu vou dizer por quê. Por causa do crescimento dos chamados desigrejados. Uma pessoa desigrejada, ela está desviada. Está desviada, irmão.
Claro, com certeza. É isso mesmo. Então, bem ligado, todo o corpo ligado, a gente tem que estar ligado. Eu tenho comunhão com os irmãos, com a sede, nós estamos tudo ligado. Então, irmãos, se você conhecer alguém assim, ajude essa pessoa. Deixa Deus usar você para tirar esse negócio, essa seta maligna da cabeça da pessoa. Ajuda, deixa Deus te usar. Amém, irmãos? Ok? Por que eu estou falando isso? Porque, em cima dessa questão aqui, como é que eu enriqueço espiritualmente? Primeiro, separando tempo para trabalhar para Deus. Separando tempo para trabalhar para Deus. Agora veja, o tempo é importante. Agora, me acompanhe. Lembra Eclesiastes 12? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Para que eu tenho que lembrar do dia do meu Criador na mocidade? Para ficar sentado? Não, é para trabalhar. Porque quando a gente é jovem, Cindy, gostou do jovem? Quando a gente é jovem, a gente tem força, a gente tem vigor, a gente tem disposição. Agora, quando vai ficando uma certa idade, a graças a Deus que aqui não tem velho, mas quando vai ficando uma certa idade, a gente vai tendo certas limitações. Vai tendo. Então, disponibilize tempo. Para quê? Para você ter riqueza no céu. Ter riqueza no céu. Ajuntai tesouro lá no céu. Ajunta, vai juntando lá no céu. Trabalhando para o Senhor. Eu falei aqui em Lucas capítulo 12, né? Sobre a parábola do homem que... Aí, assim, aquele que não é rico para com Deus, enriqueça para o Senhor. Como? Trabalhando. Você é pintor? Separe tempo. Você não é pregador nem nada, você é pintor, separe, vem ajudar. Pastor, estou vendo aqui que ele está precisando de uma pintura aqui por dentro, chegando no final de ano. Meu Deus, eu estou percebendo. Faça alguma coisa. Aqui tem as irmãs que trabalham na mesa da ceia do Senhor. Estão trabalhando. Algumas vêm direto do trabalho. Outras trabalham no louvor. Sabe? Tem ensaio. São horas ensaiando aqui, Outras trabalham na coreografia. Irmão, aquilo aí para apresentar uma coreografia daquela. Toda semana, né, Samana? Você está na coreografia também? Ainda não? Está perdendo tempo. Então, aí, veja, você pode vir, e aí o ensaio é toda segunda da coreografia, toda segunda-feira tem ensaio da coreografia aí. Acho que é segunda ou sábado? Já não sei. É segunda, né? Toda segunda. E as meninas vêm, são horas ensaiando. Quem é professor da escola dominical está trabalhando no ensino, tem que dedicar. E assim, evangelização, na oração, nas visitas. Eu até pedi uma irmã para levar a ceia para a irmã Miriam, porque eu estava em viagem. A irmã Miriam mandou mensagem: pastor, a ceia não chegou não. Já tem mais de 20 dias, agora já vai chegar a próxima ceia. Quer dizer, pedi, confiei, demorou, não levou. Não levou a ceia, agora eu que vou ter que levar. Olha só, eu confiei em a pessoa. Imagina se o pastor cometer esse tipo de situação, né? Então, não pedi ninguém, porque eu confiei que a pessoa ia lá levar a ceia, não levou, mas pronto, agora vou pedir outros irmãos para levar. E eu até quero ir com um obreiro, presbítero ou o diácono na casa dela, porque as pessoas saibam onde é, para não ficar concentrado, né, em mim assim, porque vai para não acontecer assim, a gente dividir um pouco. Amém, irmão? Mas significa o quê? Trabalhando para o Senhor. Trabalhando. Outros chegam do serviço, né, Elaine? É isso mesmo, trabalhando para o Senhor. Isso é importante. Então, como é que eu enriqueço? Disponibilizando tempo. Tem gente que tem tempo para tudo, menos para a igreja. Tem gente que está doendo, estou ouvindo na igreja, não, que eu estou doente. Tá, segunda-feira, você vai para onde? Pega um ônibus e vai para o trabalho. Nós, nesse capítulo aqui, nós vamos estudar aqui. Dá uma olhadinha aí, por gentileza, versículo 33 do capítulo 6, só para você ter uma ideia. Depois eu vou falar melhor sobre isso, só para dar uma encaixada aqui nisso que eu estou falando agora. Versículo 33, mas buscai em segundo lugar
o reino de Deus. Então como é que é isso? Que está mandando buscar aí. Pessoal que é entendido de português aí? Aqui é um verbo. O verbo buscar, eu busco, tu busca, ele busca, nós buscamos. O tempo aqui, ó, desse verbo, irmã Maria do Carmo, é no imperativo. O que é imperativo, Charlinho? É um mandamento. O Senhor está mandando: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Você está achando que Deus aceita, reles? Você está achando que Deus aceita ficar em segundo lugar? Não aceita não. Então, agora eu estou falando para mim, tá? Para mim, Wallace, toma jeito, sujeito. Não fica arrumando desculpa esfarrapada, não. Está vendo que Deus está vendo? Que você está com desculpa, você não está vindo para a igreja, você está sendo mole, rapaz? Estou falando para mim. Cabra mole. Uma desculpa, não vem na igreja no domingo. Mas na segunda-feira, com febre ou sem febre, doente ou sem doente, com período ou sem período, tem que ir para trabalhar. Uai, então buscar em primeiro lugar o trabalho. Então o trabalho está na frente da obra do Senhor. Eu não estou dizendo que a pessoa não possa descansar, sabe, irmãos? Também não somos radicais, né? Você não pode vir na quarta? Descansou a quarta? Amém. Mas na sexta esteve aqui. Se aconteceu você não poder vir na sexta, no domingo, recobre o tempo perdido, venha. Mas às vezes a pessoa fica meses sem aparecer. Irmão, o Senhor não está se agradando. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou ministrando a palavra. Amém, amados? É isso. E aí, ok. Primeiro lugar, trabalhar para o Senhor. Segundo lugar, investir os meus recursos. É comprar uma cesta básica, é dar o meu dízimo, sabe? É dar uma mão de obra, né, Cássia? A Cássia já falou: pastor, quando for fazer aqui pinturas na igreja, ela e o Breno, deixa comigo. Se o senhor pedir outra pessoa, eu vou ficar bravo. É a nossa oferta, ela falou. Entende? É isso aí. Investir dons, talentos na igreja. Ok. Outra coisa, orando. Lembra do texto? Eu enriqueço no céu orando pela irmã Mara Salles, pelo irmão Hércules, pela missionária Luceni, a irmã Kátia, o irmão Nil. Senhor, toma teu servo, vai batizar agora. Deixa nada atrapalhar o teu filho, não. O Murilo vai batizar, glória a Deus, né? Então, irmão, orando. Senhor, toma Solange nas tuas mãos. Usa pregando. Essa Solange é pregadora, está no curso de teologia. Eu estou passando aperto com ela na sala de aula. Rapaz, se eu falar alguma coisa errada, né, irmão? Ela me corrige, rapaz. O quê? Uma benção. Agora, vamos nós. Então, irmãos, lembra do texto 1 Coríntios 15, 58? Sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não... Firme e constante. Não é firme de vez em quando não, tá, irmão? Tem gente que esse versículo na Bíblia dele, irmão Gilberto, tá assim: sede firmes e de vez em quando. Entendeu? Sede firmes e quando der. Presidente João Moço, tem gente que na Bíblia dele está escrito assim: sede firmes e quando der. Sede firmes e quando sobrar tempo. Mas aqui não. Na Bíblia diz: sede firmes e constantes. Sabe o que é constante? Aquela pessoa perseverante. Ela, né? Porque o vosso trabalho no Senhor não é vão. Terá uma recompensa. Amém? Uma recompensa. Muito bem. Falando, findando essas partes dos versículos 19, 20 e versículo 21. Olha o versículo 21. Onde estiver o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aqui, você quer conhecer onde está a prioridade de alguém? Um dia o presbítero Francisco, que ele é muito inteligente, pastor, esse negócio de prioridade, como é que é? É assim, ó. Você quer saber onde está a prioridade de alguém? Irmã Landinha, tem duas coisas que a gente pode descobrir. Viu, Ju? Primeiro,
onde a pessoa investe a maior parte do seu recurso financeiro, ali está a prioridade. Se a pessoa ganha, né? A pessoa ganha por mês 3 mil reais, 1.500 ela gasta só com carro. Significa o quê? Que o carro tem a metade da prioridade da pessoa. Tá vendo? Então, se você pegar o meu sustento, você verá que quase 80% é investido na minha família. Na minha família, cuidando da minha família. Por quê? A minha família é prioridade. E outra coisa, pastor, então já sei, onde eu gasto a maior parte do meu dinheiro, o irmão Ian, né, que está ganhando bem agora, graças a Deus, é onde ele está, né, empresa de engenharia, você tem que profetizar logo. Então, onde você investe a maior parte do seu recurso, está a sua prioridade. Depois, segundo lugar é o tempo, onde você passa a maior parte do tempo, prioridade. Geralmente nós passamos a maior parte do nosso tempo no trabalho. E depois quando sai do trabalho? Entendeu? Então, há pessoas que uma boa parte do tempo é ocupado aonde? Na casa do Senhor. O que significa isso? Essa pessoa dá muito tempo para quem? Para Deus. Você já viu gente falar assim, nossa, cara, fulano, pelo amor de Deus, não sai da igreja. Rapaz, não vai de igreja. Ei, não precisa ser assim também não. Igreja, misericórdia. Hein? Você já viu alguém falar assim? Irmão, já falaram muitas vezes de mim. Minha família já reuniu comigo e falou, rapaz, você tem que dar um tempo, um pouco de igreja. Igreja. Ai. Irmão, significa o quê? Se você ouviu isso, parabéns. Se alguém fala que você fica igreja, que significa você prioriza Deus, as coisas espirituais. Você está trabalhando, você não está na igreja vendo navios, você não está na igreja jogando baralho, não, você está na igreja servindo, ocupado em alguma coisa, trabalhando para o Senhor. Você está enriquecendo na corte celestial. O outro que está falando isso com você não fica de igreja, não, fica aí trabalhando aqui, morre, e vai deixar tudo aí, vai deixar para a viúva, vai deixar para não sei quem, entendeu? Vai deixar aí ela vai casar com outro, entendeu? E vai usar ainda. Agora, enriqueça no céu, enriqueça com as coisas do Senhor. Amém? Muito bem, vamos agora ao versículo 22. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos foram bons, todo o corpo terá luz. Agora olha o 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Por isso o quê? Isso que já foi falado aqui atrás. E agora, não andeis, por isso não andeis cuidadosos. Tem tradução que fala ansiosos. Tem alguma tradução aqui que está escrito ansioso? Aqui é do pastor Márcio ansioso, do presbítero Jonas também ansioso. O que é ansiedade? Ansiedade significa um estado de insegurança. Ansiedade, Luciano agora pediu para repetir. Como é que é? Ansiedade é um estado de... mas está fraquinho, como diz o pastor. Ansiedade é o que, gente? 1, 2, 3. Estado de insegurança. A pessoa não se sente seguro. E quando nós estamos assim, o que acontece quando estamos ansiosos? Primeiro sintoma da ansiedade, perca do sono. Você perde sono. Segundo sintoma da ansiedade físico, falta de ar. Terceiro sintoma da ansiedade, dor no peito.
Você sabia que eu já bati no hospital de madrugada com ansiedade, achando que eu estava infartando? Sério? Só que o que eu fiz? Peguei o carro, sozinho, falei nada com ninguém. Mas se eu estivesse infartando? Fui para o hospital, cheguei lá, doutor, acho que eu estou infartando. Era uma dor aqui, ó. Aí ele fez todos os testes e tal, e coisa. Falou, ansiedade. Ansiedade, toda dor. Ansiedade dá mais o quê? Ansiedade altera a pressão. Ansiedade pode ter queda de cabelo. Ansiedade pode aparecer manchas no corpo. Então a ansiedade, ela pode... um sintoma que é muito comum, fome. Você não está com fome, você anda a comer, e come uma coisa e come outra. A ansiedade leva a pessoa, vai inchando. Ansiedade. A pessoa que a ansiedade pode perder a fome, né? Tem gente que não come, perde a fome, né? Mas a maioria é de dar fome, tá? A maioria. Então, o que fazer quanto à ansiedade? Dá uma olhadinha aqui, o versículo 25. Olha, por isso vos digo, não andeis ansiosos ou cuidadosos quanto à vossa vida. Depois o que haveis de comer ou beber, ou quanto o vosso corpo. Quando fala vida, tem toda uma situação aqui, tá? O corpo, comer, beber, vestir. Então, são esses, e o Senhor trata aqui dessas questões. Agora, aí a pergunta é, como vencer a ansiedade? Como combatê-la? Primeiro lugar é não colocar os olhos naquilo que não glorifica a Deus. É por isso que dá assim, ó, a candeia do corpo são os olhos. Quando a pessoa começa a ver coisas que não glorificam a Deus e ela quer ter, ela quer chegar, ou ela se preocupa, ela vê uma coisa e aquilo agora começa a trazer ansiedade. Então, tudo aquilo que não glorifica a Deus traz ansiedade. Uma das coisas que não glorifica a Deus, escuta, é o ciúme. O raio do ciúme. Ciúme é um trem. Aqui na igreja não tem ninguém assim não. Mas irmão, por aí tem casamentos que passa apertado por causa do maldito ciúme. E a pessoa atrasou um pouquinho, já deve estar com outra. Aí se a pessoa conhece lá um ambiente do trabalho e tem lá uma dita lá no trabalho, uma secretária, ela deve estar dando em cima do meu marido. Ele deve estar sentado, aí começa a fantasiar. E o negócio é horrível. Ciúme dá uma ansiedade, né? Então, por quê? Por causa dos olhos. Os olhos vê o horário, os olhos vê, então, a candeia do corpo são os olhos. E quando nós estamos falando de olhos, aqui, aquilo que não glorifica a Deus, não glorifica a Deus. A desconfiança não glorifica a Deus. A Bíblia diz que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo suporta. Você ter cuidado é uma coisa, entrega. Está preocupada? Dobra o seu joelho. Está preocupado com a sua esposa? Dobra o seu joelho, coloca nas mãos do Senhor. Deus vai guardá-la lá no trabalho, vai guardar a mente, vai guardar o coração. Descansa nele. Amém? Depois, então os olhos. Outra coisa, em relação aos olhos, versículo 26 agora. Olhai, então não devemos colocar os olhos naquilo que não glorifica a Deus, agora devo colocar naquilo que glorifica a Deus. Aqui, olhai para as aves dos céus. Quando fala olhar para as aves do céu, diz aqui o texto: não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, vosso Pai Celestial as alimenta. Então, quando olha a expressão, vosso Pai. Pai cuida? Sim. Qual
Pai, e aqui não é um Pai qualquer, é o Pai celestial, é o Pai perfeito, é o Pai que preocupa com cada detalhe do filho, da filha, vosso Pai celestial. É uma ligação. Então, quando fala de aves, primeiro, fala da alimento e fala também da vida. Vosso Pai celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor? Então, quando fala de alimento, também está falando da vida. E lembra aqui que Jesus falou, quanto à vossa vida. Quando fala da vida, irmãos, está falando de comer, beber, escuta, estilo de vida. Sua vida, sua casa, sua saúde, mas o que? Seu sono, sua cama, sua mesa, seu guarda-roupa, sua mesa de jantar, seu sofá, seu estilo de vida, o tanto que você tem lá na poupança lá, todo o seu estilo de vida, é a sua vida, quanto à vossa vida. Quando olha para a vossa vida, aqui está o texto, olhar para as aves do céu. Quando você olha o passarinho, está despenado, está feio, difícil só se for tempo de muda, mas mesmo assim no tempo da muda a gente nem vê passarinho. Eu sinceramente não vejo passarinho no tempo de muda. Ele disse, né? Quando você vê, estão sempre com as peninhas bonitinhas, novinhas, tal, todo tantantão. Na pé de casa tem muito passarinho. Tem aquele bem te vi, aquele peitão assim, robusto, bonitão. E o bichinho, o que eles fazem? Cantam. Os pássaros louvam, cantam. Eles estão sempre felizes. É o estilo de vida do passarinho. Tem até gente, tem até um louvor, né? Não sei aquela Silva. Assim eu fosse um passarinho, vivia sempre para cantar. Lembra não? Hã? Não é do seu tempo não. Entende? Então a Bíblia fala, olha para as aves do céu, olha para lá. Aí o Senhor fala assim, elas também não plantam. E está falando das aves de todo mundo. Uma vez nos Estados Unidos, quando Bill Gates, na época, ele era o homem mais rico do mundo. Hoje não sei se é, parece que não é não. Mas na época era. Eles fizeram um cálculo, Isadora. Fizeram um cálculo que se ele tivesse que alimentar todos os animais do mundo um dia, ele não conseguiria. A riqueza dele, toda a riqueza do mais rico do mundo, não conseguiria alimentar os animais, a flora, né, animal, do mundo todo, um dia. Mas Deus alimenta, quantos anos? O que significa? Olhai para as aves do céu, vosso Pai celestial as alimente. Vós não tendes mais valor, então você tem mais valor. A sua vida está em Deus. Então não fica ansioso, descansa. E aqui eu quero contar um testemunho. Irmão, olha, eu vou dizer para os irmãos, eu sou testemunho que Deus cuida. Pastor, Deus prova? Claro que prova, mas Ele cuida. Estávamos aqui, a minha esposa, estávamos no campo missionário, Presbítero Francisco, lá em Portugal. Aí levantei um domingo, minha esposa preparando o café, e ela falou assim, outro país, aqui você tem a mãe, né? Você tem a mãe, você tem uma amiga, hein? Me presta um dinheiro aí. Lá é campo missionário, não conhece ninguém. Os irmãos da igreja, mas eu sou o pastor. Vou ficar pedindo coisas para as pessoas da igreja? Não. E aí, ainda mais na Europa. Como é que eu vou pregar que Deus é o Deus da provisão? Que exemplo você para os irmãos? É assim? Aí minha esposa fazendo café, falou, amor, é a última colher de açúcar. E falta ainda 8 dias para a gente receber. O que vamos fazer? Olhei para ela e falei assim, amor, Deus proverá. E se Ele não prover,
Uma semana também não mata não. Eu falei, tudo bem, tomamos café. Lá em Portugal tem uma cultura, né? Aí toda igreja tem uma topique. Peguei a topique e fui buscar os irmãos para vir para a igreja. Busquei os irmãos, fizemos o culto. Depois do culto fui levar os irmãos em casa, levando tal. E aí tinha uma irmã lá, uma cadeirante, Juninho. Aí fui levá-la, quando eu desci, aí ela disse assim, seu pastor, espera um bocadinho. Aí foi com a cadeira dela, foi lá, voltou, trouxe uma sacola. Trouxe banana, pera, laranja e 1 quilo de açúcar. Irmão, eu servi em Portugal 7 anos. É comum eles dar fruta, verdura pra gente. É verdade, isso é comum. A gente tinha que distribuir para os outros, tanto que eles davam. Agora, açúcar, 7 anos, só nesse dia. Foi o dia que faltou. Aí, eu passei um dia, né? João Vitor era bebê, a Jéssica, minha filha, pequena, a Jéssica querendo ir no McDonald's, e eu com o coração apertado, não tinha dinheiro para ir no McDonald's, não tinha, irmão. Aí eu fui levando os irmãos, mas pensando, poxa, eu sou missionário, minha esposa também, mas os filhos não. Eles só estão me acompanhando no campo missionário. Não é assim, missionária Lauriane? Eles estão ali quase que obrigados, assim, né? Eu tenho um chamado, mas meu filho, não, minha filha também, eles estão me acompanhando. E eu pensando, poxa, estou sacrificando minha família aqui nesse lugar, deserto, afastado de tudo e tal. Poxa, precisava sair um pouco com a minha família. Nossa, minha filha querendo ir no McDonald's, eu dirigindo, levando os irmãos em casa e pensando. Aí, beleza, mas bom, a minha esposa falou assim, poxa, amor, a Jéssica queria ir no McDonald's, mas não tem dinheiro. Eu falei, amor, depois que a gente receber, a gente dá um jeito, vai lá e tal, tá bom. Aí levando os irmãos. Levei os irmãos, minha esposa em casa, tá, e fui levar os irmãos. Aí deixei um casal, as 2 vezes, por incrível que pareça, estou lembrando aqui agora, as 2 vezes foram as 2 últimas pessoas. E esse casal, o irmão Antônio Palma, e sua esposa, a irmã Olívia Palma, 86 anos de idade, os 2 velhotes. E eles, os deixei na casa, não deixei, Pai do Senhor, pastor, até espera um bocadinho. Aí esperei, mas fica lá, mas foi, não, espera um bocadinho. Olha, aí trouxe um envelopinho, botou, quando foi me dar, botou no meu bolso. Aí, irmão, o que é isto? E aí ele disse assim, pastor, é que nós separamos, demos um trocadinho para cada um dos meus filhos, e nós temos vocês como nossos filhos, o mesmo valor que separei para eles, separei para o Senhor. Não é muito, mas é para comprar uns ribuçados. Sabe o que é ribuçados? Bala doce. Dá para comprar um ribuçado para os miúdos. Eu falei, irmão, veja lá, isso não vai lhe fazer falta, porque olha, graças a Deus está tudo bem, está tudo certo. Não, pastor, não vai fazer, veja lá, hein, não estou a pedir nada. Aí ele, não, pastor, sabemos, nós não pedimos, não está a pedir, nós que queremos e dar. Então, aí eu falei, irmão, tem certeza? Todo cuidado, porque eles são idosos, né? Aí ele falou bem assim, pastor, vai nos parecer mal, vai nos parecer mal se o pastor não pegar. Aí eu falei, então, pronto, então eu pego, coloquei, tá bom. Entrei no carro, virei o carro, primeira curva, parei o carro, abri, olhei, 20 euros, aí liguei para a Xerana, amor, arruma as crianças, vamos no McDonald's. Chineleia, topinho, cheguei em casa, peguei as crianças, fomos, lanchamos e ainda sobrou. Aí fomos no McDonald's, comi eu, lanchei a Jéssica, sobrou ainda 5 euros. Glória a Deus. O que é isso? Olhar para as aves dos céus. Deus, Ele cuida. Não andeis ansiosos pela vossa vida. Nós temos expectativas de vida, eu tenho.
Mas eu sei de uma coisa, tem coisa que Deus não permite. Calma o coração. Tem coisa que Deus não permite. Às vezes você quer ir para a faculdade, às vezes Deus não está permitindo. Às vezes você quer ter uma riqueza, talvez Deus não está permitindo. Por quê? Porque às vezes você vai desviar. Porque às vezes você vai pecar. Deus está te guardando. Ora, confia. Aquilo que for de Deus, Ele vai abrir as portas. Se contenta com aquilo que Deus tem te dado. Tenha calma. Glorificado seja o nome do Senhor. Então olhai para as aves do céu. Outra, aí depois das aves, lembrando sempre que as aves adoram ao Senhor, cantam, né? Eles cantam, eles têm para cantar. Vamos adorar ao Senhor. Depois, versículo 28. Quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo. Essa parte aqui, irmão, estudando eu aprendi bastante. Lírio. Quando fala em lírio, eu estou pensando na flor, as flores do lírio do campo. Flor é uma coisa que dura muito, né? Não, a flor significa o seu curso de vida é rápido. Irmão, a nossa vida é rápida. A Bíblia diz, Salmo 90, a duração da nossa vida é como conto ligeiro, passa rapidamente e nós voamos. A Bíblia fala, a duração da nossa vida é de 70 anos. Alguns, pela sua robustez, chegam a 80. Mas o que passa disso é canseiro e enfado. Diz a Bíblia. Irmão, um dia desse eu era um garotão, novo, 25 anos, ó. Aí, agora já estou com 53. Eu lembro como fosse hoje, eu estou saindo de Santa Mônica, a Jéssica, bebezinho, achando que tinha acabado de ganhar, levei um buquê de flores para ela. E aí, e agora? Agora já estou... Gente, foi ontem, irmão. Sabe o que significa? Que tem muita gente preocupando em ganhar o mundo e a sua vida passa rápido e você não vai fazer nada para Deus. Só que depois você vai estar na eternidade. Escuta, você estará na eternidade. Lembra daquele corinho, aquele hino? Posso ter as mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Tantas almas poderiam ao Senhor apresentar. Nós estamos tendo uma eternidade, hein? Não entendendo, não, ó, eternidade. E vamos desfrutar o que fizemos nessa vida. Né? Olha para os lírios. Primeiro, fala da rapidez da vida. Também fala da beleza da vida. A vida é bela mesmo, né? Agora, quando fala da flor, quando fala dos lírios, fala das nossas vestes. Por quê? Olha, quanto ao vestuário, diz aqui, quanto ao vestuário, olhai para os lírios do campo. O vestuário, onde você coloca a veste? No corpo, né? Então, é a nossa forma de apresentar. Que a gente se preocupa com isso, não se preocupa? Quando fala de veste aqui, está falando de toda a nossa indumentária. As mulheres, do cabelo, do penteado, do look, do sapato, não é assim? É de tudo isso. Fala também quando o vestuário. Também, o vestuário ele é colocado no corpo, porque lá em cima fala sobre a preocupação do corpo. Olha o versículo 25. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, quanto ao que haver de comer, quanto ao que haver de beber, quanto ao vosso corpo. Sim, a gente se preocupa com o nosso corpo. Se tem ruga, se tem barriga, né? Não é assim? Se preocupa. Se está ficando velho, se não está. Então, a estética. E agora veja, olha como é que o versículo encerra. Olha o versículo 28. Olhai. E quanto ao vestuário, que é das solícitos, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão. Salomão, quem foi Salomão? Foi o homem mais sábio, o mais considerado mais rico, o rei mais rico, Salomão. Sabedoria, riqueza, fama. Até hoje estamos falando da fama de Salomão, sim ou não, gente?
Fama. Olhai, nem mesmo Salomão se vestiu como qualquer deles. Significa o que Deus tem para você é maior do que Salomão. Então descansa no Senhor. Só que Deus nos dá o que é bom para nós, não é o que nós queremos. Entendeu, Valentina? O Senhor não dá para a gente o que a gente quer, irmã Adriana. O Senhor dá o que nós precisamos. Porque você acha que todo mundo sabe ter riqueza? Todo mundo sabe ter fama? Não. Deus nos dará aquilo que é bom para nós. Ok? Agora, olha o versículo 32. Porque todas estas coisas os gentios procuram. Sabe o que é isso? Quanto à nossa vida, gentio significa não crente. Nossa vida, nosso corpo, nossa veste, nosso comer e beber não pode ser igual a do ímpio, do não crente. O não crente, ele tem uma maneira de vestir, de comer e de beber. Só que, aqui Jesus fala aqui, porque estas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celestial bem sabe de que necessiteis. Agora, veja, por que ele faz essa comparação? Porque significa, nós não devemos ser como eles, devemos olhar para o Senhor. Nós devemos descansar em Deus. O Senhor vai nos ajudar, vai nos dar sabedoria para cuidar do corpo, da veste. Ele está no comando, está no controle. Não significa dizer que temos que encruzar os braços, sermos preguiçosos, relaxados, que a pior coisa é a tal do camarada relaxado. Reparou? O homem relaxado, não veste direito. Você sabia que tem irmão que não sabe vestir e a esposa tem até vergonha de falar: aí é meu marido. Que o camarada anda aqui meio com o cabelo sem cortar, a gravata não tem nada a ver com a camisa. O tamanho da gravata, a gravata aqui, curtinha aqui assim. A gravata, irmão, ela tem que ficar na altura do cinto. Sério? Sim, ó. Qual que é o negócio aqui? Da altura do cinto, ó. Ficou em pé, da altura do cinto. É a altura correta. Entendeu? Sempre, a minha esposa sabe, sempre quando eu vou comprar uma gravata ou uma camisa, eu fico olhando para a camisa assim e fico pensando: lá em casa eu tenho aquela gravata, aquela. Essa camisa que eu vou comprar é combinar com aquela camisa. O que adianta eu com a gravata nova, a camisa que não tem nada a ver? Fica parecendo mais um espantalho. Sério? Então, irmão, às vezes não é você não precisa comprar uma camisa e gravata nova. Não é preciso. Você basta comprar, ou talvez só uma camisa, ou talvez só a gravata. Só combinando. Lembra? Lá em casa. Entendeu? Então, é isso. Nem Salomão. Então, nós, os servos do Senhor, temos diferente. Pensamos diferente. Agora veja. Como que eu combato a ansiedade? Primeiro, colocando os olhos naquilo que glorifica a Deus. Segundo, olhando para as aves do céu. Terceiro, olhando para os lírios do campo. Porque o Senhor faz com que nasça, cresça, dê a flor bonita. Muito bem. Em quarto lugar, pequena fé. Versículo 30. Pois se Deus, que veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Quando fala da pequena fé, primeiro, a fé pequena, a Bíblia está dizendo do tamanho da fé. Tamanho. E a minha pergunta é: já que a fé tem tamanho, qual é o tamanho da tua fé? Uma das coisas para vencer a ansiedade, pastor Mateus. Você está com a camisa bonita, hein? Gostei dessa cor, rapaz. Uma das coisas para vencer a ansiedade, Rebequinha, você que é pregadora. Irmã Marinalva, está falando o nome certo? Uma das coisas é a fé. É a fé, é a confiança que Ele vai suprir, vai usar alguém.
vai abençoar você. Agora, seja fiel. Seja fiel. Então a pequena fé, o tamanho. Escuta, como é que a fé cresce? A irmã falou ali, ó. A irmã Sirlei. Como é que a fé cresce? A fé vem pelo ouvir a palavra. Você está ouvindo a palavra hoje. Eu contei o testemunho da nossa vida. Irmão, eu poderia contar muito mais. Testemunhos que o Senhor nos ajudou, mas outra hora. Agora veja, a fé ela tem que ser, presbítero João Bosco, trabalhada, presbítero Francisco. A fé tem que ser trabalhada. E o Breno, que é um pregador, hein, Breno? Como é que a gente trabalha a fé? Sabe como é que é, Cláudio? É colocando a fé em ação. Né, irmã Zilane? É acreditando, é fazendo. Cruzou o braço. Quer ver? Só para você ter ideia. Alguém está doente. Irmão, eu creio, Jesus pode te curar. Vamos. Jesus cura. Aqui. Braço ser cruzado. Agora, irmão, está doente? Joelho aqui. Coloca as mãos sobre a pessoa. Eu não vou orar agora. Sabe o que é isso? É colocar a fé em ação. Ele teve uma iniciativa. A irmã Valentina contou o testemunho aqui. Ela sentiu que o demônio estava atacando a casa dela. Chamou os meninos, vem aqui, Tiago, Arthur, e tal. E levantou, Satanás, sai daqui, fora. Agora se ela ficasse, eu creio que Deus vai expulsar. Não, ela teve uma ação, uma iniciativa. A fé, ela só desenvolve com ação. Se tem alguma coisa que está te causando iniciativa, está te causando ansiedade, coloque a fé em ação. Coloque a fé em ação. Você vai acalmar o seu coração, as portas vão se abrir, você vai ver o que vai acontecer. Por último, para vencer a ansiedade precisamos buscar. Number one, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Entendeu, Ian? Não é ficar arrumando desculpa que está chovendo, não vou na igreja. Não, é buscar em primeiro lugar. Se não é de açúcar, não é assim? É buscar em primeiro lugar, irmão, o reino de Deus. Está aqui a minha esposa. Quantas vezes, meus irmãos, João Vitor, doente, ele tinha, até hoje, ele tem, quando está muito frio, atacava rinite. E lá em Portugal, 2, 3, 5 graus abaixo de zero. Sabe como é que era a minha palavra para minha esposa? Empacota ele. Empacota ele. Mas está doente, irmão, vamos para a igreja, que na igreja Jesus cura. Você não acredita, não? Está doente? Um dia desse, uma irmã estava doente aqui, foi embora. Não é que não pode ir embora, mas antes, pastor, ora por mim. Não estou bem, eu preciso ir para cá para descansar um pouquinho, mas ora por mim. Parar aqui o culto na hora, vamos orar por ela. Aí, não estou me sentindo bem, não vou na igreja hoje não. Irmão, deixa de pequena fé. Venha para a igreja doente, porque Jesus vai te curar aqui. Você vai ficar em casa, você vai ficar bom se você for ficar em casa. Agora aqui você corre o risco de ser curado. Agora em casa você vai ficar curado em casa. Venha para a casa do Senhor. Eu lembro até hoje que a irmã Landia colocava o carro para aquecer. Ficava lá ligado na porta de casa, pegava o João Vitor empacotado, que era colocar aquele negócio aqui na cabeça, barrar aqui, só com os olhinhos lá de fora, botar casaco, luva, e eu pegava ele gripado, botar dentro do carro, vamos para a igreja, adorar o Senhor. É colocar fé em ação. É buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Depois, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Quando fala buscar o reino de Deus, é buscar, já que estou falando do reino de Deus, tem um reino de Deus e tem um outro reino que não é o de Deus. Dá uma olhadinha aí, fazendo um favor. Versículo 24. Estou terminando. Versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou há de dedicar a um e desprezar o outro. Não podem servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Mamon aqui significa as coisas dessa vida. Tem gente que enquanto não tem um trabalho secular, é assíduo na igreja.
Arrumou o trabalho. Pastor, estou cansado, posso ir. Aí ela, Senhor, tira o trabalho dessa irmã. Deixa ela desempregada, porque assim ela vai ficar na igreja, vai ser fiel. Entendeu? Às vezes eu dá vontade de orar assim, Senhor, mas eu não oro, né, irmão? Mas dá vontade. Porque aqui, por isso que a Bíblia diz, ó, não podeis servir a dois senhores, há de dedicar um e desprezar o outro. Esse imperativo aí, ou melhor, essa hipérbole, esse exagero, amar a um e odiar o outro, significa que, irmã Cássia, significa como que o Senhor está levando a sério. É Jesus que está falando isso. Então, buscar o reino, buscar só o reino de Deus em primeiro lugar. Não pode colocar outra coisa em primeiro lugar. E por último, olha, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A pergunta é justo eu trabalhar? Eu trabalho, e Deus me dá, e eu não consigo tirar a 10ª parte para dizer, Senhor, obrigado. Sabe por quê, irmão? Logo quando eu assumi a igreja, que era do lado de lá ali, onde é hoje o dentista, tinha irmãos que não tinha casa. A irmã Janilta mesmo morava num barraco de madeira, de tábua, era um barraco mesmo. Então, mas eu sempre ensinei os irmãos a ser dizimista. Aí um dia um patrão meu, que eu trabalhava secularmente, ele falou assim, mas você é pastor na região assim, e você cobra o dízimo? Eu falei, não, eu não cobro, eu só ensino eles a dar o dízimo. Porque o dízimo, olha irmão, aquela 10ª parte que você tira e dá para o Senhor, Deus miraculosamente, vou dizer de novo, miraculosamente te dá. Quando você deixa de dizimar, aqueles 90% fica pouco. Fica pouco. É uma questão. Temos uma pessoa aqui na nossa igreja que a pessoa sobrevive com menos de meio salário mínimo. E a pessoa, um dia desse, a pessoa veio conversar comigo, estava quase passando mal, ansiosa, com muita ansiedade. Por quê? Porque ela queria dar o dízimo, mas com meio salário mínimo. Como é que a pessoa paga aluguel, água, luz, come? Sabia? Aí eu peguei, chamei a pessoa, falei, traz o dízimo aqui. A pessoa, pode trazer, eu trouxe. Anotei lá, dei a entrada. Aí peguei, devolvi para ela, dando a saída. Aí coloquei a saída assim, ajuda social, e dei de oferta para ela. Falei, a partir de agora só traz o dízimo todo mês, e nós vamos abençoar a senhora. Mas ela me procurou tremendo assim, assim, quase passando mal. Por quê? Irmão, olha como, se eu que sou humano, eu não estou falando de alguém que ganha, irmão, menos que meio salário mínimo, e não trabalha não, são alguns parentes que ajudam, não é trabalho. Se ela não tirasse o dízimo, não estaria errado não, porque o dízimo é aquilo que você ganha fruto do trabalho. Essa pessoa que eu estou falando não trabalha fora, irmão Wellington, são os parentes que ajudam e dá ela um valor, e daquele valor que ela recebe dos parentes, ela tira o dízimo. Olha que fidelidade, irmão. E às vezes pessoas, aí aqui buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, está no mesmo patamar. É justo? Deus me dá, e eu não consegui tirar nem que a 10ª parte, é um gesto para eu dizer assim, Senhor, obrigado por o Senhor me dar, obrigado por cuidar da minha família, obrigado pela minha saúde, obrigado. A irmã Lauriane, inclusive, quero agradecê-la. Essa semana foi a graduação lá na academia, eu dei uma palavra bíblica lá, e ela foi convidada e deu uma palavra sobre autismo, uma palavra excelente. Todo mundo ficou impactado com aquela palavra que ela deu lá. Nossa gratidão, a irmã Lauriane apresentou bem nossa igreja lá. E depois, quando teve a graduação, as faixas e tal, e eu fui lutar. Eu achei engraçado que ela falou assim,
Porque eu sou o mais velho, ela viu lá, eu sou o mais velho de todo mundo. Não tem ninguém lá da minha idade. Aqueles lá que parecem ser mais velho, que eu sei que parece que é mais velho, mas são mais novos. São mais novos. O mais velho da academia tem 50 anos, eu tenho 53. A me respeito. E eu fui com os meninos novos, ela viu, fui com os garotos, e eles não me venceram não. O que eu quero dizer com isso? Eu estou grato a Deus, que me dá saúde. Quantas pessoas que têm 53 anos que não têm saúde para nada? E Deus tem me dado saúde, meus irmãos, Deus tem me dado vigor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem dado saúde, inteligência, capacidade. Quantas pessoas estão na cadeira de rodas? E ainda uma pessoa, é justo buscar em primeiro lugar o reino de Deus, me preocupar com o reino, com as almas, com a igreja, com a evangelização, com o culto, com os conjuntos, com as escolas dominical. Vou dar uma ajuda, é o reino de Deus. Andarabacalachuri, coma nagandas nébias. E a sua justiça, eu tenho que olhar para mim mesmo e falar: é justo eu fazer isto? É justo eu ficar faltando? É justo eu não contribuir? É justo eu não sei o que? Cuidado. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o texto termina assim, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quem está falando aqui, quem é? Jesus, ele que está discursando. Jesus está dizendo para você, ele vai acrescentar na sua vida, ele vai acrescentar a sua saúde, ele vai acrescentar a sua roupa, ele vai acrescentar. Você está, quem pega essa palavra? Ele vai acrescentar. Não vos inquieteis, pois pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Levantamos a cabeça, confiemos no Senhor, Ele está conosco, e que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém.